Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importantíssimo do nosso cotidiano escolar, para que você possa aí crescer e olhar aí com mais simplicidade esses assuntos importantes, tá legal? Hoje nós vamos dar sequência nesse nosso módulo, que está falando sobre o ciclo trigonométrico, e vamos iniciar aí sobre as equações trigonométricas de seno, do tipo assim, ó, seno de x igual a um valor, exatamente como está aqui, ó. Então, seno de x igual a 1/2, qual é o ângulo? Então, na verdade é o seguinte, qual é o ângulo, ou quais são os ângulos que o seno é menos raiz de 3 por 2? Tá, então como você deve pensar? Primeiramente, você tem que saber isso aqui agora, como nós estamos treinando, tá legal? Você tem que saber identificar os ângulos notáveis e tem que amar o primeiro quadrante, sabendo montar a tabelinha do primeiro quadrante, lembra? Então olha só, 0 graus, o seno de 0 é 0, o seno de 30 é 1/2, de 45 raiz de 2 por 2, o de 60 raiz de 3 por 2 e o seno de 90 mede 1. Se você não souber isso aqui, não adianta querer ir para lá, certo? Então nós temos que treinar isso aqui. Então nós sabemos o seguinte então, também, que o seno é no eixo Y. Então olha só para o eixo Y, esquece o eixo X, olha só para o Y. Então, quando você uniu o 30 com o 150, formou aqui esse segmento, o 45 com 135, o 60 com 120. E aí, aqui embaixo, olha, quando você uniu o 330 com o 210, o 315 com o 225, o 300 com o 240 ou vice-versa, você formou segmentos do mesmo tamanho na parte de baixo. Resumindo, o seno, ele nunca é sozinho, ele sempre está com outro ângulo. Você forma o segmento no eixo Y quando você une um ângulo com o outro do outro quadrante. Não tem jeito, certo? Então, esse é o segredo para resolver esse exercício aqui. Se eu te perguntar qual é o seno de 45, você vai falar raiz 2 por 2. Qual é o seno de 135? 135 já está no segundo quadrante, você tem que saber com quem está ligado no primeiro. Aqui, ó, terminou em 5, 45. 225, terminou em 5, 45. 315, terminou em 5, 45. Isso aí é fácil guardar, certo? Agora, qual é o seno de 150? Peraí, 150, com quem está ligado no primeiro quadrante? Você tem que saber, ó. Está faltando 30 aqui, ó, para chegar no 180. Então, é o 30. 210, você tem que saber que o 210, ele também vai estar ligado lá no primeiro quadrante, ó, com 30. Isso nós temos que saber com quem os ângulos estão ligados no primeiro quadrante. Certo, pessoal? E aí vai ficar fácil responder. Então, qual o segredo aqui? O segredo aqui é o seguinte, olha. No lugar do ângulo, eu escrevi x. Então é uma equação trigonométrica. Por quê? Porque o x quer saber qual é o ângulo. Então, olha só. Qual é o ângulo que o seno é 1/2? Se você olhar na tabela, observe que os valores sempre vão estar na tabela. Se não tivesse negativo aqui, ó, esses valores que aparecem aqui, nesse tipo de equação seno, que é a primeira e mais simples, sempre esses valores vão estar na tabela. Ora positivo, ora negativo. Significa isso que ele não está no primeiro quadrante, se já tiver negativo aqui, certo? Então, primeiro, qual é o ângulo que o seno é 1/2? Na tabelinha você já mata, ó, o seno de 30 é 1/2. Então, opa, primeira resposta, x igual a 30 graus. Só isso. Porém, para ser 30 graus aqui, 1/2, o 30 teve que ser ligado com quem no segundo quadrante? Com 150. Então, a resposta é 30 ou o x é igual a 150 graus. Simples assim. Basta você saber com quem o ângulo está ligado. Combinado? Então, por exemplo, vamos ver agora aqui, olha. Olha só. O seno. Qual é o ângulo que o seno é menos raiz de 3 por 2? Opa! O seno é negativo aonde? No terceiro e no quarto quadrante. Aí você pensa o seguinte. Se fosse positivo no primeiro quadrante, qual é o ângulo que o seno é raiz de 3 por 2 no primeiro quadrante? No primeiro quadrante, ó, é 60 graus. Ah, mas é negativo. Onde o seno é negativo? No terceiro e no quarto quadrante. Então, com quem o 60 está ligado
No terceiro quadrante, 240. Então a resposta é x igual a 240 graus. Porém, o 240, para cruzar o eixo y, ó, ele teve que ser ligado com quem? Com o 300. Então a resposta é 240 ou x igual a 300. Professor, eu tenho que deixar assim ou colocar em radianos? Aí é a gosto do cliente. Por exemplo, olha, 30 graus você sabe que é quem? Pi por 6. O 150 está ligado com o 30. Quantas vezes? Aí você pega 15 e divide por 3. 5. Tá, e o 240? Ele está ligado com o 60. Então ele leva a marca do 60. Quantas vezes? Pega 24 e divide por 6. E o 300? Também está ligado com o 60. Quantas vezes? 5. Então, esse é um tipo de equação, e a primeira equação, do tipo assim, o seno de um ângulo é igual a tanto. Que ângulo que é esse? Então, é simples assim, basta você ter na sua visão, aqui na sua mente, a formação do ciclo trigonométrico, tá legal? Vou deixar esse desenho aqui para nós estudarmos mais equações de seno nas próximas aulas, tá legal? Um beijo para você e até a próxima aula. Conte conosco. Matemática sem cola é a aula que você precisa no momento que você quiser. Tchau!